O Vasco finalmente vai renascer, ou está perto de renascer e voltar a ser grande, que é o seu lugar de espaço no futebol brasileiro. Seguinte, o Vasco fechou o pré-acordo, né, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, fechou um pré-acordo com a 777 Partners em Miami, nos Estados Unidos, para a compra da SAF do clube por 700 milhões de reais. É o que a empresa, se assumir o Vasco, vai ter 70% das ações da SAF do clube e vai despejar em acordo 700 milhões de reais em investimentos, em estruturas, em jogadores, em funcionários, em investimentos diversos para colocar o Vasco como um clube rentável e um clube que seja competitivo. Mas quem é essa empresa? A 777 Partners foi fundada em 2015, tem sede em Miami, lá nos Estados Unidos, investe em vários setores financeiros, seguros, serviços, aviação, mídia, entretenimento, direitos de transmissão, streaming e clubes de futebol. Eles têm participação num clube de basquete da Inglaterra e na Liga Britânica de Basquete e são sócios majoritários do Genoa, da Itália, e sócios minoritários do Sevilha, da Espanha. E o grande objetivo deles, dentro da sua cartela de investimentos, uma empresa bilionária, também ser igual ao Citigroup, do Manchester City, né, que controla terem vários clubes de futebol espalhados pelo mundo. E o Vasco seria mais um. Antes o Vasco, tudo isso com um asterisco, porque o Vasco nem é SAF ainda. A SAF precisa ser aprovada certinho e depois a proposta ser aprovada também pelos conselheiros, a galera toda e tudo mais, finalizar. Tem 3 meses para o Vasco fazer isso e a 77 já mandou 70 milhões, vai mandar 70 milhões de reais para o Vasco para dívidas de curtíssimo prazo. Se rolar o acordo, o Vasco, esses 70 milhões são deduzidos dos 700 que eles vão investir. Então sobraria mais 630. Se não rolar, melar a negociação, esse vai ser um empréstimo em comum e o Vasco vai ter que pagar, dividir em alguns anos. Se não rolar, pelo menos rolou o empréstimo. Mas é uma nova visão. Eles falaram que vão investir, está no acordo, que a imprensa divulgou, que promete investir em São Januário, né, que é uma coisa interessante. O Vasco tem um estádio próprio, né, muito legal, tem muitos anos, é um estádio antigo, mas imagina São Januário remodelado, modernizado, aumentada a capacidade, sendo mais confortável, é um caldeirão também, é um lugar histórico, obviamente, para o Vasco. Vão investir em centro de treinamento, estrutura para o departamento de futebol e, claro, jogadores, e eles vão assumir a dívida do Vasco, que está na casa, a Associação Civil, na casa de 700 milhões de reais, né? Então, as dívidas vão ser quitadas, o futebol vai ser melhorado. Será que o Vasco volta a navegar em novos mares, esse renascimento? O negócio é o seguinte, a 777 tem pouco experiência com futebol. Eles têm o Genoa aí há menos de um ano, investiram uma grana, mas o Genoa está lutando para não cair, na verdade, no campeonato italiano. E no Sevilha, onde eles têm participação minoritária, brigaram, teve confusão lá com o conselho, eles estão meio isolados lá, ou eles querem comprar tudo, mas parece que vetaram, talvez até saiam do Sevilha por não terem o poder que eles querem. A experiência não é é uma experiência tímida e não de grandes resultados ainda, tem pouco tempo. Vamos ver. A grana já fala, caramba, grana é tudo que o Vasco precisa. Mas não adianta ter grana e queimar e gastar ela errada, com profissionais errados, com direções erradas de planejamento e tudo mais. A ideia é que o Vasco seja rentável, eles não são caridosos, né? É que eles querem ganhar dinheiro com isso. E para ganhar dinheiro, um clube de futebol quase sempre tem que ser, esportivamente também, ser um sucesso, né? O Vasco tem uma torcida que consome produtos, que vai ao estádio, direito de televisão, etc. Eles querem lucrar com isso, também venda de jogadores e tudo mais, mas quem está no negócio é porque quer lucrar. Então, o projeto esportivo também tem que ser bom. A ver, não tem como planejar absolutamente nada. O acordo tem que sair primeiro, o torcedor do Vasco vai futurizar, caramba, nossa, agora eu tô bem, mas muito pé no chão e esperar. Cada história de SAF, de venda de clube aqui no Brasil, é uma história diferente. Cruzeiro e Ronaldo é uma história, Botafogo e John Textor é outra, e Vasco e 777 Partners, se acontecer, é outra. Fica o sonho, o Vasco vai renascer e vai brigar por títulos brasileiro, Libertadores, vai jogar o Mundial de novo? Ou é um daqueles grupos ali que compra, sai fora e dá ruim? Vamos saber só no futuro. Não tem bola de cristal, mas o torcedor de Vasco pode ficar otimista, tá liberado, tem que ficar otimista mesmo, porque
a gente não vive estado de sofrimento, né? E aí, o que achou? Vai ou não vai? Vasco vai pra frente ou não vai? Comenta aqui, vamos trocar uma ideia, beleza? Abraço, falou!